Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Com vocês, Pastor Denis, trazendo mais um programa no Alvo da Bíblia. Sei que você estava com saudade do programa. Estamos de volta pela graça do Senhor Jesus e hoje nós estaremos trazendo um tema maravilhoso. Estaremos tratando sobre o fechamento da porta da graça, né? Um assunto que muito falado nos nossos dias e precisa de um certo esclarecimento. E estaremos aqui trazendo esse esclarecimento, ok? Fique conosco, estaremos de volta após a vinheta. Bem, meus amigos, meus irmãos, estamos de volta. Nosso assunto hoje é sobre o fechamento da porta da graça. Você já deve ter ouvido, né, alguma coisa sobre isso, sobre esse assunto. Muito se fala, né, sobre o fechamento da porta da graça. A gente ouve muitas coisas em torno desse assunto. Cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua explicação. E hoje nós vamos estar explicando aqui, né, à luz da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz sobre esse fechamento da porta da graça? Acontecerá, de fato, esse fechamento? Chegará um tempo em que não haverá mais salvação? Nós vamos começar aqui o nosso estudo no capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, onde Deus diz ali, quando ele está dando o prenúncio do dilúvio, no versículo 3 ele diz o seguinte: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então veja bem, Deus, ele deixa claro que o Espírito Santo, que é o que convence o homem, que faz o homem entender a sua condição de pecador, de miserável, e faz com que essa pessoa entenda que ele precisa da graça de Deus. Então o Espírito Santo de Deus entra ali em cena na vida dessa pessoa e começa ali uma batalha de convencimento para que essa pessoa seja alcançada pela salvação. A gente vê muito Paulo falando sobre isso, né? Da inclinação da carne, da inclinação do Espírito. Ele diz que a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida. Então é isso que Deus está dizendo aqui, né? Ele está deixando claro que essa contenda entre o espírito e a carne para ganhar o homem não será para sempre. Chegará um tempo na vida do ser humano em que eles não terão mais o privilégio de ter essa decisão, tomar a decisão, a iniciativa de aceitar a Jesus, porque o espírito não estará agindo. Nós vamos ler outros textos, né? Como por exemplo, o de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, é um texto que eu gosto muito dele, onde diz assim, ó: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Paulo estava ensinando para a igreja de Tessalônica que Jesus não viria naqueles dias. Ainda não tinha chegado a hora de Jesus vir. O povo parece que estava um tanto preocupado. Jesus já veio e não nos levou, ou Jesus está às portas. E aí Paulo começa a rebater aquela doutrina e dizer: olha, não será assim, gente. Cuidado, porque vocês vão ser enganados se vocês continuarem nessa mentalidade de vocês. Então, tem uns textos aqui interessantes, nesse capítulo, onde ele vai dizer assim, ó: agora vós sabeis, versículo 6, agora vós sabeis o que o detém. Está se referindo à aparição do anticristo, que, segundo Paulo, vai anteceder a vinda de Cristo, né? Aí diz: agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Vamos continuar para nós entender, versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Existe uma grande polêmica acerca do versículo 7, porque quando é dito aqui por Paulo que existe um que está ali impedindo que o anticristo se manifeste, aí ele vai dizer aqui que enquanto não for tirado, né, do meio,
o anticristo não vai se manifestar. Então, muitos atribuem esse tirado, eles dizem que isso aqui se refere à igreja, né, que será tirada antes do aparecimento do anticristo. Só que o tema principal aqui não é exatamente o arrebatamento em si, mas a aparição do anticristo. E eu estou lendo tudo isso aqui para dar um contexto sobre o que eu quero explicar para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios e mentira. Veja que Paulo diz que ele vem com prodígios, com mentiras, com sinais. Para que isso? E com todo engano da injustiça para os que perecem, presta atenção, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo. Ou seja, o texto aqui ele está em harmonia com o que Deus diz lá no capítulo 6, que nós acabamos de ler de Gênesis, que o Espírito não contenderá para sempre para ganhar o homem, para convencer o homem. E aqui Paulo dá uma pincelada sobre esse assunto. Ele diz, olha, haverá muitos que serão enganados porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Claro que Paulo está se referindo à mesma questão, né, do capítulo 6, versículo 3 de Gênesis. Só na história da humanidade, nós sabemos que a vocação de Deus sempre é salvar o homem. Sempre foi. Mas chegará um tempo em que o homem vai perder essa oportunidade, né? Não vai mais ter essa oportunidade. E Paulo está dizendo aqui que essas pessoas não receberam o amor da verdade para serem salvos. É claro que ele está se referindo à questão lá, né? Do fechamento da porta da graça. Ele vai dizer mais. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, hoje nós estamos vivendo um tempo em que Deus está querendo salvar. Mas haverá um tempo, dito por Deus, que o Espírito de Deus, dele não contenderá mais com a carne do homem, e Paulo está ratificando essa questão. Então, sim, não é uma teoria a questão do fechamento da porta da graça, é uma verdade, prometida por Deus, defendida por Paulo. Mas, aí você diz, pastor, quem mais falou sobre essa questão? No capítulo 9 de Apocalipse, você vê Deus dizendo assim, que não é para os demônios começar a operar ali, enquanto ele não finalizar os seus escolhidos. Então, a ideia é a seguinte, quando Deus terminar de assinalar os seus escolhidos, fecha-se, então, automaticamente a porta da graça. Então, aqueles que não foram sinalizados, eles não são exatamente os que vão estar dentro dessa lei, do fechamento da porta da graça. Os que não foram sinalizados por Deus, eles não terão a oportunidade de se salvar, que é os mesmos que Paulo está dizendo. Por isso que Paulo está dizendo lá, que eles não receberão o amor da verdade para serem salvos, entendeu? Então é importante que você entenda isso. No capítulo 16, que é outro texto bastante interessante, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Nós estamos falando aqui de um período em que o inimigo agora recebe a permissão de Deus para atuar. Entendeu? Lembra do capítulo 9 de Apocalipse? Que existia ali uma proibição de eles começarem a agir enquanto Deus não sinalizasse. Então, aqui no capítulo 16, versículo 8, eles já estão agindo. Isso significa dizer o quê? Que o povo de Deus, quem foi separado, já foi separado. É tanto que o texto vai continuar dizendo assim, ó, e os homens foram abrasados com grande calor, versículo 9, viu? Com grande calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. Agora veja bem, meu irmão,
Como é que uma pessoa, o ser humano está sofrendo uma dor terrível dessa, indescritível, diz que jamais foi sentida pelo ser humano, o que os ímpios irão receber naquele dia, e eles sabendo, tendo consciência de que Deus pode tirar eles daquela situação, eles não vão se arrepender para dar glória a Deus, para se verem livres daquela situação. É claro que a única explicação para isso é que eles sabem que eles não têm mais arrependimento. Eu vou continuar lendo o texto aqui para você entender bem direitinho. Diz assim, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se desfez. O versículo 9, que era o que eu queria, é o que foi citado agora há pouco, né, diz que eles não se arrependeram para lhe darem glória. Então eles estavam sofrendo, né, aquele calor que a gente não consegue descrever, né? E eles vão estar sofrendo aquela dor, aquela aflição, aquele ranger de dente, né? Mas não vão se arrepender. Por que eles não vão se arrepender? Porque eles sabem que não há mais chance para eles, já passou o tempo. Eles vão lembrar do que Deus disse no capítulo 6, versículo 3, que não tem mais salvação, o Espírito não estará mais ali. Isso significa dizer que o próprio Deus estará endurecendo o coração do ser humano, para que ele não se arrependa. Lembra do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, onde foi lido aqui, onde Paulo diz que eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, eu vejo muita gente dizendo, porque na grande tribulação, quando começar lá no final, vai ter salvação. Não. Mas o capítulo 7 de Apocalipse diz que apresentou-se diante de Deus uma grande multidão, tal. Ali são o povo de Deus, a igreja de Deus que estará ali, que foram lavados e comprados pelo sangue de Cristo, né? Então, queridos irmãos, é por isso que essa ideia, né, essa doutrina que eu estou trazendo aqui, bíblica para você, ela traz uma verdade, ela nos desperta para uma verdade, que nós temos que buscar a Deus enquanto há tempo, tanto que é dito lá, né? No Velho Testamento é dito, buscai o Senhor enquanto há tempo, invocai-o enquanto está perto, deixa o ímpio o seu mau caminho. Então Deus chama o homem, convoca o homem a se arrepender, enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo antes da vinda de Cristo, em que eles não terão mais essa oportunidade. É por isso que no Apocalipse, capítulo 22, tem um texto aqui que pouca gente entende esse texto. Capítulo 22, versículo 11, é onde diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, em que período, em que tempo, ocasião ou contexto da história do ser humano, Deus vai dizer para o homem não se converter, se a vocação de Deus é para que o homem se converta, para que ele alcance a salvação? É claro que esse texto ele vai se cumprir exatamente quando a porta da graça se fechar, que não terá mais jeito. Quem foi selado para Deus, foi selado para Deus. E quem foi selado para o inimigo, foi selado para o inimigo. E esses não terão mais salvação. É por isso que Deus diz aqui, né? Esse texto aqui, ele está para o final. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, continue praticando injustiça, porque não tem jeito. Ou seja, nada que você faça vai mudar a tua realidade. Acabou-se. Acabou o tempo, fechou-se a porta da graça. E quem é justo, faça a justiça mais ainda. E aí você pergunta, pastor, nós já estamos caminhando para o nosso encerramento. Aí você diz, pastor, isso já aconteceu em alguma ocasião da história? Tem alguma coisa para a gente se agarrar? Para dizer assim, olha, vai acontecer do jeito que aconteceu no passado? Claro que temos. Se você abrir sua Bíblia no Êxodo, capítulo 4, você vai ver Deus dizendo que ele endureceu o coração de Faraó. Capítulo 9, Deus está dizendo lá que ele endureceu o coração de Faraó. Capítulo 7 de Êxodo, Deus está dizendo que ele endureceu o coração de Faraó. Então, queridos irmãos,
Eu vou ler só desses textos que eu citei aqui, eu vou ler só esse aqui, ó. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe o povo ir. Então, da mesma forma que aconteceu, gente, é fácil a gente entender o que vai acontecer no futuro, é só você focar o que aconteceu no passado. Muitos estão dizendo que quando, por exemplo, na grande tribulação a igreja não estará aqui, mas se você fizer uma reprise do que aconteceu lá no Egito, aonde estava o povo? O povo estava dentro dos muros do Egito e caindo nas pragas, só que Deus estava protegendo o seu povo. Como diz lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso se cumpriu lá no Egito e vai se cumprir no futuro também. Lá onde foi lido aqui em Apocalipse, aonde Deus estará guardando o seu povo. Então preste atenção, a grande tribulação é para a igreja. Agora, as taças e as calamidades, que é outra coisa totalmente diferente, não vamos confundir, essa sim é para os ímpios, tá certo? Então é isso, queridos. Por que Faraó, diante de tanta pressão que ele estava vivendo, ele não se arrependeu? Quem pode suportar a ira de Deus? Ninguém. A única coisa que explica é aquilo que o próprio Deus está explicando, que era ele que estava por trás daquele endurecimento do coração de Faraó. E no decorrer da história, Deus tem feito muito isso. Ele endureceu o coração de Faraó, ele endureceu o coração de Israel para não aceitar o Messias, para que nós fôssemos alcançados pela a salvação, Isso é uma outra história, mas é só para me dizer para vocês, que houve muitas situações que Deus recorreu a essa situação de endurecer o coração do homem. E também será naquele dia. Então, o que é que acontece? Para nós encerrarmos aqui. Haverá um tempo, antes da vinda de Cristo, em que a porta da graça se fechará. Isso vai ser depois da aparição do anticristo, do falso profeta, quando começar o derramamento das pragas. Aqueles que foram selados e que estão do lado de Cristo, do Cordeiro, do lado direito, esses não serão atingidos pelas pragas e não vão se perder também, mas os que ficaram do outro lado não tem mais salvação para isso. Então, veja bem, se alguém diz para você que haverá salvação nos últimos dias, nas últimas pragas, isso não é bíblico, tá certo? A Bíblia é a nossa regra de fé e de doutrina. Se não está na Bíblia, não é verdade, tá certo? Então, eu espero que eu tenha contribuído aí para o seu crescimento espiritual. Estou muito feliz de poder estar aqui. Agradeço a todos vocês que nos seguem, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre o assunto, eu quero muito saber a sua opinião sobre isso, tá certo? Eu sou o pastor Denis, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima oportunidade.